Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o Bolsonaro foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe. Denunciado aí por diversos crimes, vou listar todos aqui daqui a pouco. E olha, isso tá virando aí o cenário político de cabeça para baixo. O noticiário tá uma bagunça, a cada minuto saem umas 10 matérias novas aí com as reações de diferentes setores da sociedade, do mundo político, enfim. Mas nesse vídeo aqui eu vou focar na denúncia, em quem foi denunciado, no que diz a PGR e nas reações dos filhos do Jair. Mais precisamente aqui do Eduardo e do Flávio Bolsonaro, tá certo? Antes de partir para a primeira notícia, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal se não tiver inscrito, tá certo? Ó, no fim do vídeo tem um aviso especial, um convite especial para vocês, confiram até o final. Pessoal, começando aqui pelo básico, né, que é a denúncia da PGR. Vamos conferir aqui a matéria do Metrópole sobre o caso. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta terça-feira o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outras 33 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada. Eles ainda foram denunciados por dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. A denúncia ao STF ocorre após força-tarefa da PGR analisar inquérito da Polícia Federal com mais de 884 páginas sobre as investigações que levaram ao indiciamento de 40 pessoas no total. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, considerou que o ex-presidente da República seria o líder de organização criminosa, que atuou para planejar golpe de Estado que manteria no poder, mesmo após derrota para Lula nas eleições de 2022. Abre aspas aqui para o Gonet na denúncia. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice, o general Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático. A PF concluiu que o golpe liderado por Bolsonaro só não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade. Entre elas, estaria a resistência dos comandantes da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, e do Exército, General Freire Gomes, em aderir ao plano. E agora aqui eu vou ler para vocês a cronologia dos fatos segundo a PGR nessa denúncia, tá certo? De acordo com as investigações, o plano teve início em 2021, com os ataques sistemáticos ao sistema eletrônico de votação, por meio de declarações públicas na internet. Em julho do ano seguinte, o então presidente se reuniu com embaixadores e representantes diplomáticos acreditados no país para verbalizar as conhecidas e desmentidas acusações sobre fraudes nas urnas, na tentativa de preparar a comunidade internacional para o desrespeito à vontade popular nas eleições. Durante o segundo turno, foram mobilizados aparatos de órgãos de segurança para mapear e impedir eleitores de votar no candidato da oposição. E as pessoas envolvidas, que atuavam em órgãos públicos, facilitaram os atos de violência e depredação em 8 de janeiro de 2023. Ao não encontrarem falhas no sistema eleitoral, os envolvidos mantiveram o discurso de fraude e a militância com os acampamentos montados em frente a quartéis do Exército em várias capitais do país. Em outra frente, a organização criminosa pressionou o comandante do Exército e o alto comando, formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político para impedir que o presidente eleito assumisse o cargo. A denúncia aponta a elaboração de minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional, dentre os quais se cogitava a prisão de ministros do STF. As apurações revelaram a operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente e do vice-presidente da República eleitos, bem como a de ministro do STF, no caso, o Alexandre de Moraes. O plano teve a anuência do então presidente da República. A violência no dia 8 de janeiro foi a última tentativa. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia intervenção militar na política. Os participantes fizeram um percurso acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal, invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. O episódio gerou prejuízo de mais de 20 milhões de reais. Agora sobre a minuta do golpe aqui. Segundo as diligências da PF, Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a chamada minuta do golpe, uma espécie de decreto que previa a intervenção no Poder Judiciário para impedir a posse do presidente eleito Lula e convocar novas eleições.
O ex-presidente teria se reunido com o comandante do Exército Brasileiro à época, general Estevam Caos Teófilo, no dia 9 de dezembro de 2022, com o objetivo de organizar o apoio militar para consumar o golpe de Estado. Em uma das mensagens enviadas pelo ajudante-de-ordem de Bolsonaro ao general Freire Gomes, afirma-se que o então presidente estaria sofrendo pressões para tomar uma medida mais pesada, com o uso de forças por parte de deputados. Agora, o processo chega ao STF e a denúncia será analisada. Se a corte aceitar, os denunciados viram réus e serão abertas ações penais contra eles. O relator do caso, que é o Alexandre de Moraes, vai abrir a instrução, ouvir testemunhas e réus e colher provas. Quando essas etapas forem concluídas, o caso vai a julgamento. Conforme posicionamento de Gonê, ficou evidenciado que os denunciados integraram a organização criminosa, cientes de seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. Em unidade de desígnios, dividiram-se em tarefas e atuaram de forma relevante para obter a ruptura violenta da ordem democrática e a deposição do governo legitimamente eleito, dando causa ainda aos eventos criminosos de 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, destacou em trecho da denúncia. E aí, pessoal, ao todo são 34 denunciados, tá? Eram 40 indiciados, são 34 denunciados, ou seja, 6 se livraram aí. Inclusive, um dos que se livrou de uma denúncia foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Quem diria, né? Pois é, não foi denunciado. E aí eu separei aqui os nomes mais famosos. Não vou ficar lendo aqui 34 nomes, separei os mais famosos aqui. Alexandre Ramagem, que é deputado pelo PL, concorreu à Prefeitura do Rio ano passado e tomou uma surra lá do Eduardo Paes. Outro, Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo Bolsonaro. Foi ele que se colocou à disposição lá pro golpe de Estado na reunião com Bolsonaro, segundo Mauro Cid. Anderson Torres, Augusto Heleno, general, né? O próprio Bolsonaro, o Mauro Cid foi denunciado também, o general Paulo Sérgio, Silvinei Vasquez, que é o ex-diretor-geral lá da PRF, que muitos apontam como responsável por aquela lambança que foram aquelas blitz bem no dia da eleição, uma coisa muito suspeita, né? E Walter Souza Braga Neto, também general, que tá preso, inclusive. E aí, pessoal, vamos conferir aqui agora o chilique dos dois filhos do Jair, né? O Eduardo e o Flávio Bolsonaro. Primeiro, Flávio, senador da República, disse o seguinte: a tentativa de golpe nos prédios públicos vazios virou uma denúncia vazia, que não tem absolutamente nenhuma prova contra Bolsonaro. Mesmo depois de Alexandre de Moraes ter esculachado o Ministério Público Federal na fabricação dos inquéritos e torturado Mauro Cid para delatar o que não existiu, o PGR não se rebaixa. Cumpre sua missão inconstitucional e imoral de atender ao fígado de Alexandre de Moraes e ao interesse nefasto de Lula, que está nos seus últimos meses de presidência. E finaliza: hoje tem comemoração dos destruidores da democracia em Brasília. Não vamos desistir do Brasil. Olha, para além do cinismo, né, que é uma nota recheada de cinismo aqui, interessante, ele diz aqui, Alexandre de Moraes ter esculachado o Ministério Público e torturado Mauro Cid para delatar o que não existiu. Isso é uma acusação grave, que partindo de um senador da República, devia ter consequências, né? Bom, se um senador da República está dizendo que um ministro torturou o Mauro Cid para obter ali uma delação premiada, isso tem que ser investigado. E como é óbvio que isso não aconteceu, pelo amor de Deus, que delírio é esse? O Flávio tinha que ser punido por uma fala dessa. Mas enfim, vamos aqui pro que o Eduardo Bolsonaro disse agora. Na live junto com o Paulo Figueiredo, que está na lista das 34 pessoas denunciadas pelo PGR, Eduardo Bolsonaro descreveu os fatos como inverossímeis. Disneyland coup d'état. É aquela história, né? O cara ia fazer um golpe. Ele falou: vou fazer um golpe. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar de ser presidente, aí quando eu deixar de ser presidente, não vou comandar mais as Forças Armadas, não ter acesso à polícia nem nada. Aí a gente vai lá para fazer um golpe, afirmou. Mas a gente vai melhorar. Antes de a gente dar um golpe, vou antecipadamente nomear os comandantes de força que o cara que vai sofrer o golpe, o Lula, vai decidir. Tá lá o chefe do Exército, 01 da Marinha, da Aeronáutica. Para encorajar a rapaziada, eu vou para os Estados Unidos. Aí você vai para os Estados Unidos para a galera ficar animada e ir para a rua, acrescentou. A cronologia de Eduardo destaca a viagem que Bolsonaro fez para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. O ex-presidente permaneceu no país por 3 meses na década. Aí, agora de novo o Eduardo falando. Aí,
Quando o golpe estiver em execução, vou tuitar lá da Disneylândia falando assim: voltem para suas casas, não façam isso, tal, sou contra. Pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar, porque não dá para levar muito a sério essa questão de golpe. Bom, e deu pra ver aqui, já por essa nota do Eduardo e do Flávio, que eles vão tentar centralizar essa questão do golpe no 8 de janeiro, sendo que, bom, eu li toda a cronologia aqui pra vocês, o 8 de janeiro fica quase como uma nota de rodapé ali, certo? E olha, eu sinceramente acho que o 8 de janeiro não devia ser tratado aqui, por exemplo, nessa denúncia, como uma parte do golpe e tal, porque o Bolsonaro, eu acho que ele tem responsabilização, sim, por não ter desmobilizado o ato ali, só que até por não ter tido uma ordem e tal, eu acho que era melhor simplesmente tirar, viu? Sinceramente. Responsabilizo o pessoal da quebradeira ali e tal, mas isso dentro do inquérito, eu acho que destoa. Eu acho que destoa e acaba dando argumento pra eles. Mas olha, o Eduardo Bolsonaro, olha, é um argumento muito burro. Eu ia falar aqui com todo respeito, mas eu tenho pouquíssimo respeito por um canalha como o Eduardo Bolsonaro. Mas olha, é um argumento muito burro falar dessa questão da viagem dos Estados Unidos. Porque olha, o fato dele ter corrido para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, quando qualquer tentativa de golpe ali já tinha falhado, só mostra que o Bolsonaro tinha medo de ir pra cadeia quando o Lula sumisse e os crimes dele ali fossem expostos. Quando viu que não ia pra cadeia imediatamente, ele voltou pro Brasil ali. Mas o fato dele ter viajado no dia 30, quando, segundo a cronologia aqui da PGR, ele já tinha tentado de tudo aí, só mostra que, ó, não deu certo, agora eu vou vazar. Simples assim, o Eduardo tenta inverter essa questão, né? É interessante. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu tenho um canal sobre cinema, nós acabamos de postar um vídeo análise ali sobre um dos filmes mais polêmicos de todos os tempos, chamado Emília Pérez, que inclusive é concorrente, o principal concorrente do Ainda Estou Aqui no Oscar desse ano. Ficou um vídeo bem bacana, uma análise bem completa sobre o filme, vale a pena assistir. Mesmo se você não viu o filme, se você assistiu, vai ser melhor ainda, mas enfim, de toda forma, o link vai estar no primeiro comentário aqui embaixo, comentário fixado. Você desce a aba dos comentários, vai ser o primeiro lá em cima, tá certo? Muito obrigado, deixem um like aqui também, um comentário nesse vídeo também, se inscrevam e valeu!